Bora lá, meu povo, vamos direto ao que interessa, vamos falar sobre funções, tá certo? Olha só, vou até dar um espaço aqui para ele entender como literal, tá certo? Quando eu faço isso, eu dou um espaço aqui na frente, ele entende que eu estou colocando, é um texto, então ele não vai se preocupar ou não vai tentar interpretar, tá certo? Mas é só que eu queria mostrar era isso aqui, ó, funções. A função ela é sempre feita com o nome da função, um argumento, ponto e vírgula, o segundo argumento e assim vai até o enésimo argumento. Uma função é sempre assim. E como é que eu insiro uma função numa célula? Aqui. Aqui eu vou inserir uma função. Então eu venho aqui, assistente de funções, se eu quiser. Ou eu venho aqui e insiro uma fórmula. Fórmula ou função, sabe? Beleza? Então aqui é igual ao quê? É igual a hoje. Tá lá. E ele dá a data. Hoje é 17 de junho de 2023, quando eu estou gravando esse vídeo. Tá certo? Eu vou usar uma outra função agora, eu não vou clicar em nada ali, eu só vou fazer assim, ó. Eu vou escrever aqui, ó. É igual agora. Agora. Olha lá. Ele, opa, já me deu aqui, disse que não coube aqui, tá? Isso aqui significa, ó, tô tentando escrever um negócio ali, mas não cabe, velho. Aumenta o coisa, eu vou aumentar, pronto, tá lá. São 14 horas e 56 minutos, quase 3 da tarde. Ok? Então existe N funções. Que funções existem no Calc? Assistente de funções, olha só. Assistente de funções. Aqui ele vai abrir uma coisa, tá? Me faltou o nome, eu uso coisa quando falta o nome. Abrir um coisa aqui onde eu tenho todas as categorias de função. Tem funções, as recém-utilizadas, foi aquela que estava mostrando aqui, lembra que eu botei no vídeo passado aqui, apareceu? As que eu usei, eu posso usar todas elas, eu posso ver uma lista de todas, banco de dados, data e hora, financeira, informação, lógica, e assim vai. 500 mil funções. Vamos pegar aqui, vamos usar aqui uma função, vamos lá, vamos sair daqui, para a gente ter uma função, a gente tem que ter números, valores, né? Então vamos lá. 12. Eu vou botar aqui 12, se eu arrastar, olha só. Ele faz 12, 13, 14. Eu não quero, tá? Eu vou botar um 12, tive uma ideia agora. Vou botar aqui um 14, vou botar aqui um 7, vou botar aqui um 9. E aí eu vou marcar isso tudo e vou tentar arrastar. Vou ver o que ele vai fazer. Olha só. O 12 ele passou pro 13, o 14 ele passou pro 15, o 7 ele passou pro 8, o 9 ele passou pro 10. Aí depois o que era 13 ele passou pro 14, o que era 15 ele passou pro 16, o que era 8 ele passou pro 9. Legal, né? Interessante. Beleza. Vamos calcular então a média desses números aqui. Joia. Assistente de função, todas as funções, e eu vou aqui procurar por média. Opa, média, A, média, C, média, tá aqui, média. Desvio médio, BD, média, média para banco de dados. Gente, tem muita função, tá certo? Eu diria que essa parte de funções e fórmulas e coisa, para um cara que é matemático, olha, é um deleite, tá? Tem muita coisa mesmo, tá? Aqui no curso eu vou ver só as funções básicas, porque vai depender no que você trabalha, com o que você trabalha e o que você vai usar, ok? Então vamos lá, vamos pegar a média, então tá aqui média. Vou dar um duplo clique, olha o que vai acontecer aqui. Opa, ele já pediu o número 1. Qual é o número 1? É esse daqui. E se eu fizer assim e soltar? Ele já disse que o primeiro argumento é isso. Ó, ele já botou lá, tá vendo? Ó? B6 até B17. É o primeiro argumento. Aí uma função pode ter um argumento só? Pode, mas ela pode ser assim. Ó. Aqui, 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 aqui e ok. E eu vou até aonde eu quiser. Beleza? Tá aqui. Só fiz aqueles tantos. Ah, tá. E se eu quiser usar... Como é que é essa função? A função é igual média e os argumentos. Então tá. Então não vou mais lá. Vamos aqui. Igual média... Opa, média. E os argumentos? Qual que vai ser? Vai ser só um argumento. Pode? Pode. Qual é a média de 9? É 9, ué. Tá. E se eu vir aqui e botar mais um argumento agora, dizendo que é do B9 até o B17. Pode? Pode. Ele vai dar a média.
sem problema nenhum. E isso daqui eu posso diminuir, cadê? Aqui, ó. É que ficou ao contrário, tá? Aqui a minha coisa ficou ao contrário. Deixa eu vir aqui em exibir. Aqui, né? Não. Barra de ferramenta, travar a barra de ferramenta. Aí eu vou ter que reiniciar, então deixa assim mesmo, deixa assim. É que ficou ao contrário aqui, tá vendo? Ficou ao contrário dos outros vídeos, mas tudo bem. Então eu posso vir aqui e diminuir, ó. Pode até dar o 67, ou até dar o 7, né? Conforme eu faço o arredondamento, tá certo? Então a função média já tá bem tranquila. Que mais que a gente vai ver? Funções condicionais. Funções condicionais é interessante. É a função se, tá? Se. Se acontecer uma condição, faça isso se a condição for verdadeira, ou faça aquilo se a condição for falsa. Então vamos lá. Vamos pegar aqui, vamos botar aqui do lado dessa coluna, vamos botar uma função sim. Então eu vou botar aqui, ó. É igual se. Qual que vai ser o... Ó, note que quando eu escrevo, ele identifica a minha valor, a minha função, ele já vem botando aqui, ó. Se teste, qualquer valor que possa ser ou expressão que possa resultar em verdadeiro ou falso. Ou seja, o que eu vou preencher no teste? Primeiro, qualquer coisa que pode ser verdadeiro. Ah, então eu quero aqui, ó. Se esse número aqui, se essa célula for maior que 10... Opa, isso ia dar um ponto e vírgula. Ó, note que quando eu dou o ponto e vírgula, que é o separador de argumento, ele já me traz o segundo aqui, já está me dizendo aqui o teste já foi, agora eu estou aqui, ó, valor então. O resultado da função se o teste lógico retornar verdadeiro. Aí eu vou escrever alguma coisa. Quando eu quero escrever, eu tenho que pôr entre aspas, tá? Então eu vou botar grandão, grande, ponto e vírgula. Se não for, aí ele está dizendo, ó, o resultado da função quanto o resultado do teste retornar falso. Se não é grande, ele é pequeno. É uma coisa bem, extremamente simples, tá? Então vou dar um ok. Pronto, ó, esse número é grande. Agora, se eu vir aqui, olha só, eu tô com aqui, se B6 maior que 10. Olha, quando eu arrasto para baixo, ele faz o teste no B7. E quando eu... Opa, perdão. Aqui. Tá certo? Mas vamos supor que eu estivesse verificando por este número aqui. Então essa minha função, ela teria que ser assim, ó, se B6 é maior do que esse cara aqui, ó, o E9. Opa, grande. Agora eu vou arrastar. Deixa eu apagar aqui, né? Esse eu mesmo tá lá. Ó. Agora eu vou arrastar para cá. Deu grande. Opa. Tá, mas... Esse aqui então vai dar pequeno, né? Pô, mas deu grande também, pô. Note, olha só. A minha função original que eu fiz, eu botei se B6 é maior que o E9. Lembra que eu falei que quando eu corro para baixo ele aumenta os números? Ó, olha aqui. 10. Tá? Se eu correr para cá, ele aumenta. Se eu correr para cá, ele aumenta. Certo? Se eu correr para cá, ele diminui. Se eu correr para cá, ele diminui. Tá certo? É assim que funciona. Tá bom? O auto preenchimento. Quando eu arrastei para cá, para baixo, ele aumentou essa aqui também. O que era E9, ó, que eu quero é o E9. Ele passou para E10. E E10 quanto é? 0. E quando eu vim para esse, ele botou lá E11. E11 quanto é? 0. 7 é maior que 0? É. Se eu vir aqui e botar 10, olha lá, já passou a ser pequeno. Então, eu não posso deixar que vou apagar aqui, tá? Que essa célula mude. Essa célula, entenda assim, ela tá lá na planilha de dados brutos, sabe? Ela é o resultado de um monte de cálculo e que agora eu preciso que aquele resultado daquele monte de cálculo que eu fiz sirva de comparação para esses valores, para dizer se eles estão... Se o aluno foi aprovado, foi reprovado, sei lá, se está dentro da média, se não está, tá certo? Se está dentro do orçamento ou não.
Então eu não posso deixar que isso mude. Então aqui, ó, aqui, o que eu tenho que fazer? Eu vou tentar dar um F9. Não. Bom, vamos fazer na unha, tá? Tem uma coisa que bota. Ó, eu tenho que colocar dólar. Dólar eu protejo o que vem depois. Uma célula é composta por duas informações, coluna e linha. Então, se eu botar somente um dólar aqui, eu estou protegendo a coluna. É? Claro que é. Olha só. Se eu vir aqui e arrastar para baixo, olha só. Ele passou por 10. Ó. Agora, se eu vir aqui e arrastar para cá, ele continua sendo E. Entendeu? Eu protegi o E. Porque se aqui não tivesse isso, quando eu arrastasse para cá, ele ia fazer o cálculo pelo F. E quando eu arrasto para cá, ele faz pelo E. 10, F, 9, G, 9 e assim por diante, tá? Então o que eu preciso? Como eu quero bloquear essa célula, eu preciso que aqui eu tenha o E e o 9 protegidos. Então é isso que eu preciso. Então essa minha fórmula, ela vai ficar assim, ó. Ó, tá? Eu vou aumentar aqui o tamanho dela, ó. Ela vai ter que ficar assim, ó. O E protegido com... eu acabei tirando daqui, né? Tanso. Tanso é bobalhão, bobão, que a gente chama aqui em Floripa, tá? Ó. Então eu vou ter que proteger tanto a coluna quanto a linha. Agora tá ótimo. Então agora quando eu corro para cá, olha só. Todas as próximas células que eu preenchi automaticamente foram fazendo referências, ó, foram incrementando essa célula, sem problema nenhum. Porém, a célula de comparação permaneceu sempre a mesma. E se eu arrastar isso para cá, note que ele está verificando agora se o C, se o C6 é maior do que o E9. Tá entendendo? Então, é isso. E se eu botar para cá, ele vai estar verificando se o B5 é maior. E se eu arrastar para cá, ele vai estar verificando se o A5, mas sempre mantendo o E9. Então, com isso, eu consigo fazer uma proteção bastante inteligente da minha célula, ok? Do meu parâmetro que eu quero utilizar na minha fórmula. Vamos ver mais uma, a gente já acaba com as condicionais agora, tá certo? Então, eu vou apagar isso aqui, a gente já sabe que, ó, selecionei, botão direito, inserir uma linha acima, inserir uma linha abaixo, porque eu tô com uma linha selecionada, excluir a linha, tá certo? Eu vou marcar tudo e vou fazer assim, eu vou deixar um tamanho aqui, ó. Ele coloca esse tamanho em todas as células, tá? Quando eu clico aqui, eu marquei todas as linhas e todas as colunas. Se eu quiser aumentar o tamanho da linha, eu aumento todas as linhas da planilha, tá bom? Então vamos lá. Vamos para lá, para nota 1, nota 2, nota 3, nota 3. Eu vou dar uma pausa para preencher isso aqui, tá? Bora lá. Digamos que eu tenha essas 3 notas para o aluno 1, tá? O aluno 1, o aluno 2, o aluno 3, tá certo? O aluno 4. Beleza, aqui o que eu quero? Eu quero colocar essas coisas aqui à direita. A condição também pode ser à direita, não há problema. À direita, e vai ser um pouco maior, à direita, um pouco maior. Nessa primeira aqui eu quero que ela tenha bordas em cima e embaixo. Pronto, e aqui eu não quero nada. Tá aí. Ok? Bom, o que eu tenho que fazer aqui? Nota 1, nota 2, nota 3. Posso diminuir um pouquinho o tamanho. Beleza, a média posso diminuir um pouquinho. Eu quero ver se o aluno é aprovado ou não. E para isso eu tenho algumas considerações. Então vamos botar lá. Menor que 5, reprovado, tá? Menor que 5. Entre 5 e 6,9,
recuperação. 7 ou mais, aprovado. É isso que eu quero. Só que eu tenho um monte de aluno. Eu recebo uma planilha com as notas das provas, ou o professor insere as notas das provas, e eu tenho que fazer o cálculo. Beleza, primeiro eu preciso calcular a média. Como é que eu calculo a média? Fácil, escrevendo igual, média, abre parênteses, seleciono aqui, do B até o D, fecho e dou um Enter. Está aqui a minha média. Aí eu venho aqui e diminuo o número de... Opa! Excluir casa decimal. Por que a minha média não coube ali? Deixa eu ver. Vamos botar isso aqui como sendo um número, ó. Que ele coloca sempre duas casas e eu vou dividir uma. Então daqui esse aqui está com a média 7,9. Tá aqui? Beleza? Beleza. Tá? Uma coisa, olha só. Cadê? Aqui. É vermelho. Essa célula aqui é pretinho. Tá? Quando eu venho aqui e arrasto para baixo, eu levo o vermelho. Ele leva a formatação da célula também, ok? Então vamos lá, vamos tirar, ponto, beleza. Tá? Uma outra forma de inserir a célula seria vir aqui em função, pegar as funções matemáticas, se eu quisesse, procurar aqui nas funções matemáticas pela média, deve estar aqui, deveria estar em algum lugar, não é. Engraçado, não está na matemática, mas enfim, média, tá aqui, média, ó. Média, duplo clique, qual é o primeiro número? É esse. Qual é o segundo número? É esse. Qual é o terceiro número? É esse. Qual é o quarto número? Não tem. É isso aí, ok. Pronto, tá lá. Coloco ele como um número, diminuo uma casa. Pego, arrasto para baixo. Bom, aqui estão as minhas metas, ok? Agora, o que eu preciso? Eu preciso... Aqui, ó. Olha só. Tá aqui. Tá vendo? É o se. O que eu quero é justamente isso. Então, qual é a função? É a função se. Então, vamos lá. Função lógico se. Tá? Ó. Teste. Qual é o teste? Bom, primeiro teste que eu vou fazer se ele é menor que 5. Tá? Então, vamos lá. Teste. Se a média é menor que 5. Opa, perdão, faltou eu selecionar. Se a média é menor que 5. Opa, já deu que é falso, tá vendo? Ele já está me dando o resultado que é falso. Se a média é menor que 5, é porque ela é... Se é falso, se a média é menor que 5, o que acontece? Ele é reprovado. Certo? Certo. Então eu vou escrever reprovado. Se ela não é menor que 5. Se ela não é menor que 5, ela está aqui. Ela é maior que 5. Opa! Então o que eu preciso ver? Bom, eu vou fazer uma outra função se. Ó, eu posso vir aqui e inserir uma outra função, se eu não quiser escrever a função, tá? Eu posso vir aqui e escrever. Se não, é essa função. Qual? A função se. Cadê? No lógico, a função se. Qual é a função se? Se ela não é menor que 5, eu vou ver. Ela é maior ou igual a 7? A média é... Aí eu clico aqui do lado, tá? Maior ou igual a 7? Ela é maior ou igual a 7? Então qual é o valor? O valor, se ela é maior ou igual a 7, é o quê? É aprovado. E se ela não for maior... Aqui a gente já sabe que ela é maior que 5. E se ela não for maior que 7, ela está entre 5 e 7. Então ele está em recuperação. Pronto. E eu dou um OK. E tá lá. E ó, aprovado, aprovado, reprovado e recuperação. Como é que ficou a minha fórmula? Olha só, a minha fórmula ficou muito legal. Olha aqui. Vamos lá. Vamos dar um espaço aqui, só para... O espaço vocês entenderam, né? O espaço é porque para ele não entender... Porque se eu só vir aqui e colar, ó, ele já vai colar o resultado. Eu não quero, eu quero mostrar... Oh, poxa, eu quero mostrar aqui a fórmula. Então vamos pegar isso daqui, vamos aumentar, né? Vamos deixar um 32 também não, né? Poxa, veja um 22 aí. Olha lá, ó.
Beleza, ficou bem legal. Ó, vou até jogar pra cá, ó. Não, deixa assim. Olha lá. Então, o que ele tá fazendo? Isso daqui é daqui, tá? É da... Aqui, ó. Ele tá verificando. É menor que 5, escreva reprovado. Então, essa é a primeira parte. É menor que 5, escreva reprovado. Deixa eu ver se eu tenho aqui o meu... Aqui, peraí, só um minutinho. Eu não vou nem dar pausa no vídeo. Aqui. Aqui, ótimo. Aqui, ó. O G-Ink é um programinha muito legal. Então, o que eu vou verificar? Vou verificar aqui, né? Se é maior, E3 é menor que 5, se é menor que 5, então eu já vou para o reprovado. Automaticamente, já está reprovado e acabou. Preencheu aqui e acabou. Então, essa é a primeira parte da fórmula, essa é a segunda e essa daqui é a terceira. Tá certo? Então, se sim, ele vai aqui. Agora, se não, ele vai para cá. Aí aqui é uma outra tratativa. Começa tudo de novo. Não, vem para cá. Opa, é uma outra função sim. Note que eu tenho esse parênteses sendo fechado por esse, mas eu tenho esse parênteses sendo fechado por esse. Então agora ele vai trabalhar aqui dentro. Agora eu tenho uma outra coisa. Eu tenho uma condição aqui, um verdadeiro aqui e um falso aqui. Então ele vai lá, tá, tudo bem. É menor que 5? Não. Então é maior que 5. Sim, é maior que 5. Mas é menor ou igual a 7? É maior ou igual a 7? É 7 ou mais? É. Então ele aprovou. Beleza, acabou. Fechou. Escreve aprovado. Não, ele não é. Então se ele não é maior que 7 e não é menor que 5, ele está entre 7 e 5. Entre 7 e 5 é aqui. Recuperação. Escreva recuperação. Então aí eu consigo ter... e eu poderia ter mais um se aqui. Eu poderia ter quantos aninhamentos, a gente chama de aninhamento. Quantos aninhamentos eu desejar. Eu não tenho problema com isso. Deixa eu tirar aqui o meu ink. Eu não tenho problema com isso. Tá certo? Eu só queria mostrar que muitas vezes um se só não nos resolve. E outra, eu poderia ter aqui dentro desse cara aqui, eu não poderia ter aqui dentro essa fórmula aqui? Poderia, ó. Então aqui, como é que seria isso? Seria assim, ó, se, ó, média, média é menor que 5, olha só, tá lá. Se a média de B6 se a média de B6, C6 e D6 é menor que 5, eu já coloquei tudo numa só. Tá entendendo? Então aqui eu não precisaria nem ter isso aqui, ó. A fórmula já tá ali. E em vez de B6, C6 e D6, poderia ser B6, 2 pontos, D6. Perdão. Então uma outra forma de eu escrever isso seria assim, olha só. Opa, aqui. Ó, vou até aumentar aqui, só que eu não vou botar os 22, não, vou botar um 18. Olha só, se a média de B6, em vez de eu pegar a coluna da média, eu já colocaria a fórmula aqui. Se a média de B6 é menor que 5, se não... O que acontece quando eu faço isso? Aqui, ó, aí aqui eu já peguei o E6, tá vendo? Aqui eu teria que colocar... eu teria que pegar isso daqui e botar aqui também, tá? Média, teria que fazer assim, né? Média, aqui. Teria que ser assim, tá? Ó, teria que ser... Se a média... O que aconteceria? É que eu tô colocando tudo numa coisa só. Eu perco essa coluna da média. Ela é importante para mim, para eu verificar? É. Então, opa, não vou mexer com ela, porque é importante para mim. Tá certo? É só nesse sentido. Aí vai depender do teu tipo de trabalho, do que tu deseja, da tua forma de apresentar as coisas, ok? Obrigado pela atenção e vamos pro próximo.